Oi, tudo bem? Me chamo Jéssica. Hoje a gente vai fazer uma gravação com o meu irmão, Gemerson de Lima Leandro. Vamos começar com uma pergunta e deixar ele à vontade para responder, tá? Qual escola você frequentou e como era o seu ambiente escolar? Bem, vamos começar do começo. A primeira escola eu estudei na creche, né, quando eu era mais novo, dos 4 anos para 6, que eu me lembre. Estudei na creche, entendeu? Minha mãe me levava para a escola. Lá na escola a gente fazia dever, pintava, coloria. E de vez em quando a gente copiava do quadro, fazia as vogais, os alfabetos, entendeu? Eu fui aprendendo o alfabeto na creche. Aí de lá da creche eu fui pro CIEP Vila Maia, que é em Nova Aurora também, CIEP Vila Maia. E lá eu comecei a minha jornada da primeira, se eu não me engano, foi a primeira série até, até a sétima série, porque lá não tinha primeiro ano, nem segundo e nem terceiro. Aí quando comecei lá, eu estudava em tempo integral, que eu estudava de 7 às 5 da tarde. Aí na escola tinha tudo, entendeu? Tinha horário para dormir, horário de recreio, horário. Tinha até aula de cinema também. Tinha aula de cinema, tinha educação física, a gente fazia vôlei, basquete, futebol, corria, entendeu? Fazia atletismo também. Só não tinha natação, porque na escola não tinha, né? Mas era um ambiente legal. Ah, tá. Interessante. Vou para a próxima pergunta. Como eram seus professores e a relação com os alunos? Da primeira série pra lá, da primeira série até a quarta série foi legal. Porque, tipo assim, a gente não tinha muita responsabilidade na escola. A gente estudava na escola porque a gente ficava a maior parte do tempo na escola. Então, praticamente a escola era a segunda família, né? Porque os professores eram bastante legal, entendeu? Era bastante rígido também. Eles cobravam, mas também a gente se sentia acolhido pela escola, porque a gente almoçava, tomava café. A gente só não tomava banho porque também não dava, né? Era muita gente, muita criança para dar banho. Então, mas a gente se sentia acolhido e era a relação boa. E com os alunos? Seus colegas de Ah, escola? os alunos também eram gente boa. Eu levo uns pra minha vida até hoje, entendeu? Que estudaram comigo, entendeu? Como o Maicon, o Michel. Tem uns amigos também que já se foram também, entendeu? Que foram pra outra vida errada, mas isso não vem ao caso. Mas era bastante legal. Tá, ok. Agora a gente vai para a pergunta 3. Quais materiais escolares você utilizava no dia a dia? Da quando era no CA, do CA para até a primeira série, praticamente a gente não levava quase nada, que eu acho que é a escola, eu não lembro de muito, mas eu acho que era a escola que dava os materiais, entendeu? Aí, tipo assim, a gente utilizava canetinha, giz de cera, bastante giz de cera, papel de colorir, que era feito na hora. A professora, eu lembro até hoje que a professora desenhava se eu não me engano, o nome era mimeógrafo. Aí ela desenhava, aí botava na folha, aí ela rodava aquilo ali e imprimia nos papelzinhos pra gente decolorir. Aquele Eu lembro cheirinho de até álcool, hoje. né? Cheiro de álcool eu lembro até hoje. Hoje em dia a gente já não tem mais isso não, mas era legal. Verdade. Vamos para a pergunta 4. Ela fala assim. Ela pergunta se como ocorreu o seu processo de alfabetização. Cara, o meu processo de alfabetização foi bastante complicado, né? Porque eu não era muito interessado em aprender não, entendeu? Porque minha mãe sempre falou pra mim, meu filho, estuda. Meu pai falava assim pra mim, meu filho, estuda que eu tô trabalhando pra você ter um futuro mais para frente, pra você ter um futuro, você tem que se dedicar na escola, entendeu? Mas aí meu processo de alfabetização foi normal, igual como de qualquer outra criança, da minha época, entendeu?
Tá ok. É, assim, em casa, com... Ah, em casa minha mãe pegava no pé, minha mãe. Minha mãe pegava no pé, ensinava a gente. A gente até apanhava. Tá errado. A minha mãe vinha com chinelo, ensinava. Não tinha muita paciência não, que naquela época a nossa mãe não tinha paciência não, né, pra ensinar não. Mas ensinava, do jeito dela, mas ensinava. Tá ok. Beleza. Quais dificuldades você enfrentou para continuar estudando? A minha dificuldade foi quando eu fui pro primeiro, segundo e terceiro ano, porque eu já estava completando já a maioridade, entendeu? Eu fiquei reprovado foi na quinta série. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Fiquei reprovado na quinta série. E eu já ia fazer 18 anos. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e para mim trabalhar e estudar ficava meio puxado, porque quando eu fui pro primeiro ano, aí eu fiz o primeiro, segundo no Rudá. No Rudá não me engano, foi no Brandão Monteiro, de Nova Aurora. Aí eu comecei a estudar lá e tipo, passei o primeiro, segundo e fui pro terceiro. Aí quando eu fui pro terceiro, eu comecei a trabalhar. Eu tava trabalhando de auxiliar técnico do meio ambiente. E tipo, eu fui fazer um concurso público e eu vi que eu não sabia nada, porque até então o meu estudo era bem um básico mesmo, bem um básico mesmo. Aí o que que eu fiz? Entrei numa escola particular que eu estudei, que eu me lembro até hoje, quando eu estudei lá no 15 RCMEC, que foi lá em Realengo, que era onde, perto do meu trabalho. Eu saía de lá todo dia, do trabalho 5 horas, pegava na escola às 7 e chegava em casa 1 hora da manhã. E ali que eu consegui e percebi que o meu estudo público não valia de nada, porque até então a gente só sabia do básico mesmo, mas para passar numa faculdade ou num concurso público a gente não tinha chance. Sim, e você entende que essa escola particular, ela te ajuda a desenvolver, né? Sim, não, me ajudou a desenvolver muito, porque até então a gente fazia na escola, igual o inglês. O inglês na escola, da quinta série até o terceiro ano, a gente aprende verbo to be, entendeu? Verbo to be, Sim. então, que pra quando tu vai fazer um concurso público, tu não usa isso, entendeu? Igual na escola a gente é raiz quadrada, MDC, MMC, isso tudo caía em prova e a gente não fazia na escola. Até então a escola ensinava o básico dos básicos mesmo, continha dos algarismos, de um, não ensinava de 6, de 4, de 8, entendeu? Isso que caía muito na prova e a gente ficava perdido, entendeu? Aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para minha vida melhorar. Ah, sim. Quais lembranças mais marcantes você guardou desse período? A lembrança mais marcante foi da conquista, né? Dos estudos que eu fiz e dos diplomas que eu ganhei, entendeu? Que eu consegui através do meu estudo, não pelo público, mas sim pelo particular. Porque pelo público, de verdade, eu só ia para a escola para mim passar de série, porque até então na nossa escola pública a gente não tinha, como é que se fala? A gente não tinha um aprendizado adequado para a gente viver na sociedade. Sim, mas você não acha que na escola pública, né, é, não é importante para a gente se socializar? Para a gente entender, né, como a gente vai crescendo ali e é importante para a gente socializar, para a gente saber o que é ter regras do dia a dia. É mais importante. Assim, o que você entende disso, dessa pergunta? De verdade, para a gente socializar, tudo começa dentro de casa. Pela escola, de verdade, a gente aprende a obedecer regras. O que é obedecer regras? A gente tem tempo para a gente brincar, para a gente correr, para a gente prestar atenção.
pra gente parar, pra gente ouvir, entendeu? Mas o aprendizado começa dentro de casa, porque as regras quem impunha na nossa vida é os nossos pais. No caso, você tá Porque falando até então, da socialização, né? socialização é os nossos pais, porque a escola não te ensina a socializar com nada. Ela te Entendi. ensina a tu ter disciplina, entendeu? Entendi. O que você acha que a educação atual, em comparação à sua época, o que você acha que mudou? Ah, mudou muita coisa. Igual, quando eu era mais novo, eu lembro até hoje, a educação era isso aqui, ó. Pela minha família também e pela escola. Quando os professores estavam conversando entre eles, a gente tinha que ficar quieto na sala de aula. Eu lembro até hoje, a gente tinha que pedir permissão pra gente sair até de sala de aula. E outra, tinha um limite pra gente ir pra fora da sala de aula. Se você passasse desse limite, você ia pra diretoria. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê aí, como todo mundo vê, diversos vídeos aí, ó, aluno respondendo professor, aluno cuspindo na cara de professores, entendeu? E outra coisa, antigamente, quando acontecia isso, a nossa mãe ia na escola e brigava com a gente na frente de todo mundo e na frente dos professores todos e pedia perdão. Porque eu acho que o professor, ou eu acho que para toda a formação do mundo, do Brasil, do mundo todo, precisou de um professor. Para alguém aprender, teve que ter alguém para ensinar. Então, o professor é muito importante nessa área, mas a questão é que a gente vê que está uma decadência terrível para esse século XXI. Sim, entendo. Qual a importância da escola na formação da criança? O que você entende aí? De verdade, eu vou falar o que eu acho. Eu acho a escola influencia muito? Não. Quem influencia é o habitat onde ela vive. A escola em si. Eu sou sincero, se uma criança for para a escola ou estudar em casa, vai dar a mesma coisa. Eu acho que a pessoa até aprende mais estudando em casa. Porque pela quantidade de pessoas que há dentro da escola e por essa geração de hoje, não estou falando da de antigamente não, estou falando de hoje, que tu olha assim e tu fala, meu Deus, gente, essa pessoa existe mesmo? Tá entendendo? Eu acho que não dá muita diferença não. Para a última pergunta. Que conselho você deixaria aos estudantes de hoje? Ah, cara, de verdade. Eu lembro igual meu pai falava pra mim, meu filho, estuda. Estuda pra você. Estuda pra você ser alguém na vida. Estuda, presta atenção, porque hoje você pode ouvir e sentar para escutar e para aprender, mas amanhã, quando você ficar de mal, você não pode fazer isso, porque vai vir a responsabilidade da vida. Então, o que você puder absorver nesse exato momento, nesses dias que você está novo, não tem responsabilidade, você absorva. Entendeu? Porque quando ficar mais velho, você não vai conseguir. E a gente muda, né, o nosso pensamento quando a gente fica mais velho. Então esse é o conselho que você deixaria para os estudantes de hoje, né? Isso, é. Tá ok. Então a gente está encerrando aqui. Quero agradecer o Emerson por ter respondido essas nossas perguntas. E é só isso.